Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu que és santo, Tu que é puro, Tu que nos escolheste desde a fundação do mundo, para sermos filhos do Senhor, para vivermos na Tua santidade. Nos dê sabedoria neste momento para aprendermos o que o Senhor tem para nos ensinar. Temos visto que o Senhor é santo e que o Senhor exige de nós santidade e vida santa. Nos ajude a gravarmos no nosso coração esta verdade, para que possamos viver de acordo com o Teu querer. E assim possamos satisfazer a Tua dor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, de alguns anos para cá, a quantidade de ditos evangélicos cresceu muito. Cresceu de forma exponencial. Muitas denominações surgiram, muitas igrejas têm sido abertas, muitos nomes têm sido inventados para essas novas denominações. Porém, conforme cresce a quantidade de evangélicos, cresce também a corrupção no nosso país, cresce também a depravação, cresce também a injustiça e cresce a imoralidade. Da mesma forma que o evangelicalismo tem crescido, tudo aquilo que é pecaminoso tem crescido exponencialmente também. Então, nós temos visto que não tem sido suficiente a grande quantidade de evangélicos para combater os muitos pecados da sociedade brasileira. O evangelicalismo tupiniquim que tem crescido não tem combatido de forma alguma toda a injustiça e toda a depravação que tem dominado a nossa sociedade. Infelizmente, isso tem adentrado as nossas igrejas também. Muitas igrejas tradicionais, igrejas de longas datas, fundadas numa teologia reformada, numa teologia tradicional, têm caído em erros graves, semelhante a essas denominações que têm surgido. Nós não temos visto um agir de forma positiva do grupo evangélico brasileiro. A grande maioria das pessoas que se agregam a esse movimento evangélico tem baseado a sua vida em uma filosofia. Eu venho como estou e permaneço como estou. É a frase de um hino que nós cantamos aqui. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Só que eu tenho que vir e mudar. Eu tenho que vir e me transformar. Os meus pensamentos precisam ser mudados. As minhas ações precisam mudar. Eu não posso permanecer do jeito que eu venho. E a filosofia desses evangélicos é:
eu venho como estou e vou permanecer como estou. Eles não querem mudar. Eles querem continuar em seus hábitos. Eles permanecem praticando as mesmas coisas que eles praticavam. Não há uma mudança na ação, nos pensamentos dessas pessoas. Nós temos visto homossexuais se auto-intitularem evangélicos. Nós temos visto todo tipo de pecado dentro das igrejas. Não há mudança, não há transformação, não há uma renovação na vida dessas pessoas. Essas pessoas não querem se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Querem permanecer com a sua vida, praticando aquilo mesmo que elas já praticam de costume. Elas não têm intenção nenhuma de mudar a sua forma de pensar ou a sua forma de agir. E isso afronta a santidade de Deus. Essas atitudes pecaminosas afrontam a santidade de Deus, afrontam Deus que é santo. Nós lemos durante a liturgia passagens bíblicas dizendo que Deus é santo, que nós fomos feitos filhos de Deus para vivermos em santidade. Nós fomos eleitos e adotados por Deus para vivermos nesta santidade perfeita de Deus. Então Deus exige do seu povo santidade. Nós não podemos nos achegar diante de Deus e permanecer com ações pecaminosas, permanecer com pensamentos impuros, pensamentos que contradizem aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos viver na santidade que Deus exige de nós. E Pedro, ele nos mostra e nos ensina a viver nesta santidade. Depois da sua saudação inicial aqui na sua primeira carta, ele louva a Deus pela esperança e pela salvação que ele concedeu em Cristo aos seus filhos. E essa esperança e essa salvação formam a base para a exortação que Pedro faz aos seus ouvintes a uma vida santa, a uma vida obediente. Que base é essa que Pedro, então, usa para sustentar essa sua exortação? Acompanhe comigo, a partir do versículo 1, o que Pedro diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então Pedro, ele está falando da salvação, da eleição daqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E essa esperança da salvação deve ser a base que sustenta a vida em santidade desses que foram eleitos, ou seja, de nós que fomos eleitos, escolhidos em Jesus Cristo, alcançados no determinado tempo
de Deus e que vivemos agora na esperança da volta de Cristo. Então, enquanto nós estamos vivendo nessa salvação, estamos vivendo no caminho da perfeição ao qual Deus nos colocou, e enquanto estamos esperando o retorno de Cristo, nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós não podemos ignorar a santidade de Deus e a santidade que Ele exige em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas ações. E como fazer para viver em santidade diante de um mundo tão corrupto, diante de um mundo tão injusto, diante de um mundo tão perverso? Pedro vai nos auxiliar nessa tarefa, nos mostrando o que nós devemos fazer. E nos versículos que nós lemos, logo no início, Pedro, em primeiro lugar, ele aponta que para que possamos viver em santidade, nós precisamos ser sóbrios. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro aqui coloca, em primeiro lugar, que é necessário que nós vivamos em sobriedade. Ou seja, nós precisamos viver de forma tranquila, calma, de forma equilibrada e controlada. Tudo o que falamos, devemos falar com cautela, com equilíbrio. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos sóbrios. O que cerca os nossos relacionamentos precisa ser equilibrado. Nós não podemos, em momento nenhum da nossa vida, por situação nenhuma, perder o nosso equilíbrio mental e a nossa estabilidade emocional. Nós precisamos ser sóbrios. É o primeiro ponto que Pedro coloca para nós aqui no versículo 13. A nossa vida, meus irmãos, deve ser marcada pela moderação. Nós não podemos, por situações adversas que venham de encontro, perder essa moderação e essa estabilidade emocional da nossa vida. Nós não podemos viver como o mundo vive, com os nervos à flor da pele. Nós precisamos ser temperados, precisamos ser sóbrios. Por quê? Porque essa sobriedade vai nos fazer agir de acordo com a vontade de Deus. Se nós perdemos o controle, nós vamos agir de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos sentimentos. Nós não vamos pensar, nós não vamos calcular os resultados que poderão vir daquelas ações. Nós vamos dizer palavras que, se pensássemos, nós não diríamos. Nós vamos agir por impulso. E esse agir por impulso é um agir pecaminoso e não compatível com uma vida de santidade. Por isso, a nossa vida precisa ser temperada, precisa ser equilibrada. A partir do momento em que nós vivemos em sobriedade, o nosso relacionamento com Deus será um relacionamento certo, correto, da forma que Ele quer. Porque nós estaremos constantemente ouvindo a sua voz, por meio da sua palavra, e agindo da forma que Ele quer. Nós não vamos agir por nós mesmos. A santidade, ela é evidenciada por essa sobriedade na nossa vida. A santidade, ela é evidenciada por esse temperamento moderado que nós temos que ter. As nossas emoções, elas precisam ser contidas. Elas precisam ser dominadas. Nós precisamos ter domínio próprio da nossa vida. O domínio próprio é um dos gomos do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. Dentre todos aqueles gomos que têm o fruto do Espírito, o domínio próprio é um deles. Domínio próprio no pensar, no falar, no agir. Nós precisamos ter controle do nosso ser, evidenciando assim uma vida de santidade. Qualquer agir fora dessa moderação poderá afetar o nosso modo santo de agir.
De forma diferente, essas eleições têm sido muito mais discutida, tem sido muito mais falada, muito mais acompanhada pelas pessoas. As eleições passadas não tinham toda essa popularidade como tem hoje, nessas eleições de 2018. Nós temos visto em todas as mídias muitas discussões, muitas argumentações de ambos os lados. E o que nós temos visto também em toda essa discussão política que tem acontecido são descontroles. São discussões que são levadas ao seu máximo, prejudicando assim relacionamentos no trabalho, relacionamentos na própria família, até mesmo dentro da igreja. Nós temos visto irmãos brigando por causa de partidos políticos, por causa de discussões políticas envolvendo a sua preferência política, a sua preferência partidária. Nós temos visto muitos descontroles em meio a toda essa discussão política nessas eleições. Não é errado que nós participemos desses debates, porém nós temos que participar de forma controlada, com calma. Nós temos que saber argumentar, saber discutir de forma temperada e não perdendo o controle, como muitos têm perdido, apenas para defender o seu político. Nós precisamos entrar, sim, nessas discussões políticas, mas com calma, com moderação. Nós não podemos perder o nosso domínio próprio, para que os nossos relacionamentos não sejam afetados por essas discussões todas. Porém, de que forma que nós vamos manter a sobriedade? Como que poderemos ser capazes de manter a calma, de manter a nossa tranquilidade, de sermos temperados? Pedro aqui, ele nos dá a dica para isso. Ainda no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro nos ajuda aqui a mantermos a sobriedade, nos mostrando que isso tem que ser feito cingindo o vosso entendimento. No primeiro século, as pessoas do Oriente não usavam roupas como nós estamos acostumados a usar. Não é esse tipo de roupa que os orientais usavam lá no primeiro século. Eles costumavam usar túnicas, semelhante aos árabes hoje, né? Aos povos que vivem ainda no Oriente Médio, usam aquelas túnicas. E eles usavam. E para que as sobras de pano da sua túnica não atrapalhassem no trabalho, nas suas atividades ou até mesmo nas batalhas, eles pegavam a sobra de pano e prendiam no cinto, que envolvia ali as suas túnicas. Então, eles colocavam a sobra de pano, aqueles panos esvoaçantes, no cinto que eles usavam. E isso não atrapalhava eles, ajudava eles a caminharem, a trabalharem e até mesmo a batalharem, se for necessário. Então, é essa figura que Pedro usa aqui, para que nós possamos manter a sobriedade. Nós precisamos prender a nossa mente. A ideia aqui é focar a nossa mente, é prender a nossa mente, o nosso entendimento nas coisas de Deus. A partir do momento em que a nossa mente estiver focada nas coisas do alto, como Paulo diz lá em Colossenses, nós conseguiremos manter a nossa calma, conseguiremos agir de forma temperada. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É o que Paulo fala lá em Colossenses. Então, nós temos que prender a nossa mente nas coisas de Deus. Se nós começarmos a prender a nossa mente e toda a nossa atenção aqui na terra, nos assuntos aqui da terra, nós poderemos começar a perder o controle. Nós não agiremos em sobriedade. Nós vamos agir
de forma descontrolada. Então, nós precisamos focar a nossa mente, ter os nossos pensamentos em Deus, ter a nossa mente ligada, antenada o tempo inteiro nas coisas lá do alto, buscando as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Assim nós conseguiremos agir de forma moderada. Nós conseguiremos manter o nosso autocontrole, nós teremos domínio próprio das nossas ações e das nossas palavras. Nós precisamos estar pensando em Deus, pensando nas coisas de Deus o tempo todo na nossa vida. Se nós pararmos de prestar atenção em Deus, no que Ele requer para a nossa vida, nós poderemos perder o controle. E assim nós não viveremos em santidade. Só há vida de santidade a partir do momento em que há relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é comunicação com Deus, é falar com Deus, é pensar em Deus, é ler aquilo que Deus deixou como guia para as nossas vidas, o manual que Deus deixou revelado para nós. Nós teremos relacionamento, consequentemente nós teremos santidade. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos ser sóbrios, para que possamos viver em santidade. E como que nós seremos sóbrios? Pensando nas coisas de Deus. Tendo a nossa mente cativa em Deus. Prestando atenção no que Deus está nos mostrando, está nos ensinando, está nos falando. Assim nós conseguiremos ter um relacionamento profundo com Deus e desse relacionamento fluirá um modo santo, equilibrado e sóbrio do nosso agir. Em segundo lugar, para que possamos viver em santidade, nós não podemos nos amoldar ao pecado. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós não podemos nos amoldar, nos conformar com os nossos pecados. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Nós não podemos viver cativos em nossos pecados. Nós vivíamos desta forma antes de sermos alcançados, antes de sermos transformados pelo Espírito Santo. Nós vivíamos conduzidos pelas paixões pecaminosas do nosso coração. A partir do momento em que houve uma regeneração, em que houve conversão, transformação, o pecado deve ser abandonado, ou a prática do pecado deve ser abandonada. Nós continuamos ainda com uma natureza pecaminosa, porém essa natureza não deve ditar as regras mais do nosso viver. É Deus, é a vontade de Deus que dita as regras da nossa vida, não mais as nossas paixões pecaminosas. As paixões pecaminosas dominavam o nosso interior quando nós éramos ignorantes para com as coisas de Deus. A ignorância nos fazia caminhar em pecado constantemente. Porém, a mudança espiritual, a transformação, a conversão nos tirou dessa ignorância, abriu os nossos olhos, nos deu entendimento para vermos o que Deus nos mostra do que é pecado, daquilo que deve ser rejeitado por nós, daquilo que deve ser odiado por nós. Nós não vivemos mais na loucura do mundo, na loucura do pecado. Nós vivemos agora com sobriedade, vivendo nas coisas de Deus. Como filhos da obediência, nós precisamos, então, nos amoldar ao nosso Pai Celestial. Assim como os filhos carregam as características dos pais, nós precisamos também ter as características do nosso Pai Celestial. Se Ele é santo, nós temos que ser santos. Se Ele é puro, nós temos que caminhar nas veredas da pureza. Nós não podemos carregar as marcas de uma natureza
pecaminosa a qual nos dominava anteriormente. Isso deve ser abandonado. Isso deve ser deixada de lado. Nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir de um novo homem com as características do nosso Pai Celestial. O homem salvo, ele é uma nova criatura, ele possui uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. As coisas velhas devem ficar para trás, não devem continuar fazendo parte da vida desse homem salvo. Paulo diz lá em Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não há compatibilidade entre novo nascimento e velhas práticas pecaminosas. Um novo homem deve ter novas atitudes, novos pensamentos. Pensamentos compatíveis com o nosso Deus. Nós fomos chamados à santidade. E é essa santidade que deve fazer parte dessa nossa nova natureza em Deus. A santidade de Deus é que deve nos moldar. Nós não podemos nos moldar às práticas pecaminosas das nossas paixões. É o que Paulo também diz lá em Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o que caracteriza a nossa sociedade é a corrupção não deve nos amoldar. Ou nós não podemos nos amoldar à corrupção. Se a impureza sexual domina na vida dos ímpios, ela não pode dominar a nossa vida. A lascívia, a depravação total, que fazem parte do dia a dia do ímpio, não podem fazer parte do nosso dia a dia. E não é fácil, meus irmãos, abandonar os nossos pecados habituais. É uma tarefa árdua. É uma tarefa onde nós nos negamos constantemente. Se o mundo diz que é normal ver pornografia, não deve ser normal para nós. Se o mundo diz que é normal a bebida alcoólica, o cigarro, para nós isso não pode ser normal. Isso deve ser anormal. Nós não podemos estar na mesma forma do mundo. Nós temos que nos amoldar a Deus. A santidade de Deus é que é a forma a qual nós temos que estar moldados. Nós temos que dizer não para o pecado. Nós temos que ter uma vida de santidade, rejeitando tudo isso que o mundo diz que é normal. Tudo aquilo que o mundo coloca como normal é loucura. Paulo mesmo diz: para o mundo, nós somos loucos. Estarmos aqui no domingo à noite, sentados, ouvindo a palavra de Deus, é loucura para o mundo. Para o mundo é normal estar em alguma festa, regada à bebida, à droga. É normal estar em qualquer outro lugar, menos dentro de uma igreja, sentado, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Mas nós temos que dizer não a esta loucura do mundo. O mundo continua vivendo na ignorância. Nós, pelo contrário, fomos libertos desta ignorância. Por isso, nós precisamos viver a santidade de Deus. Porque Deus abriu os nossos olhos, abriu a nossa mente e nos fez ver que a santidade dele, a vida de pureza que ele exige de nós, é incomparavelmente melhor do que a vida de prazeres que o mundo oferece. Porque tudo isso que o mundo oferece é passageiro. Passagem. Mas o que Deus nos dá é eterno. A salvação é eterna. A glorificação será eterna.
Na eternidade nós gozaremos de uma vida de prazeres em Cristo. E as características do nosso Pai Celestial devem estar em nós. E em terceiro lugar, para que possamos viver em santidade, nós precisamos nos tornar santos. O que Pedro diz aqui é imperativo. Tornai-vos santos. Versículo 15 e versículo 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é algo que nós devemos buscar. A salvação nos tornou santos, porque nós somos filhos de Deus, eleitos, escolhidos e justificados em Cristo. Porém, essa salvação deve ser buscada ainda em nossa vida diária. Ela teve um início. No momento em que nós fomos regenerados e convertidos, a salvação começou ali. Porém, ela vai ter o seu fim na glorificação, quando Cristo voltar e formos habitar o céu juntamente com Ele. Lá nós seremos glorificados. A nossa velha natureza pecaminosa não existirá mais. Porém, enquanto ainda não nos encontrarmos com Cristo, a santidade deve ser buscada por nós incessantemente. Nós já somos considerados santos, porque Deus é santo. Porém, devemos continuar crescendo em santidade. A santidade deve ser uma progressiva na nossa vida. É nossa responsabilidade buscarmos a santidade de Deus, porque nós somos filhos dele e servos de Jesus Cristo. Deus nos chamou para refletirmos o seu caráter santo. E essa santidade, portanto, deve ser imperativa na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É o que Pedro diz ali. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não há exceção. Nenhuma parte da nossa vida deve ser deixada de lado quando nos referimos à santidade. Todo o nosso procedimento deve ser santo. As palavras que saem dos nossos lábios, os pensamentos que circundam a nossa mente, os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, a nossa vida eclesiástica. Tudo o que fazemos deve ser feito na santidade de Deus. Não há exceção. O imperativo aqui envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve resplandecer o caráter santo de Deus. E Pedro ratifica isso, citando aqui Levíticos 11, 44 e 45 e 19, 2. Lá em Levítico nós encontramos o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Deus ordenou que Moisés dissesse isso ao povo. Eu sou santo, sou o vosso Deus, foi eu que tirei vocês da terra do Egito, portanto, vós sereis santos, como eu sou santo. Não há escolha. É uma determinação de Deus, a santidade. É uma responsabilidade nossa buscarmos essa santidade. Se nós não buscarmos, nós estaremos negligenciando o nosso Deus. Nós estaremos negligenciando
as ordenanças do nosso Deus, a ordem que Deus nos deu. E Pedro cita as Escrituras aqui, exortando a santidade, porque a própria Escritura exerce esse ministério de santidade em nós. Quanto mais da palavra nós conhecemos, quanto mais nós entendemos o que Deus requer de nós, mais nós vamos buscar a vontade de Deus, mais a santidade de Deus fará parte da nossa vida. Se nós negligenciamos aquilo que Deus requer de nós, não há como nós vivermos na santidade de Deus, porque nós não saberemos o que fazer ou como agir para agradar a Deus. Portanto, o relacionamento com Deus é estritamente necessário para que nós possamos refletir a santidade de Deus. O padrão de santidade que Deus exige de nós é alto, é muito alto. Porém, não é inatingível. Muitos acham que o padrão que Deus exige de nós é impossível de se chegar a ele. Mas pelo que nós vimos aqui em Levíticos, não é impossível. É possível se chegar ao padrão que Deus exige. Basta buscar e querer fazer a vontade de Deus e viver conforme Deus quer. Para isso, nós precisamos abandonar as nossas paixões pecaminosas. Nós precisamos abandonar todos os nossos vícios e os nossos hábitos que não são compatíveis com a santidade de Deus. Nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo. É responsabilidade de cada um de nós buscarmos diariamente uma vida mais santa, uma vida mais próxima de Deus. Uma vida onde nós possamos atingir o padrão que Deus exige. Portanto, para vivermos em santidade, em terceiro lugar, nós precisamos ser santos. Buscar a santidade. Crescer em santidade. Em todas as áreas da nossa vida. Sem exceção. Concluindo, meus irmãos, Pedro aqui nos apresentou 3 formas de vivermos em santidade. Em primeiro lugar, nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos ter uma vida moderada, temperada com a vontade de Deus. Para isso, nós precisamos prender a nossa mente, focar os nossos pensamentos em Deus, buscar Deus em primeiro lugar. Buscar servir a Cristo com todas as nossas forças. Assim nós teremos uma vida sóbria. Em segundo lugar, nós precisamos abandonar as nossas paixões, não nos amoldando ao pecado, não nos conformando com as nossas paixões que tínhamos na ignorância, quando nós andávamos longe de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos realmente buscar a santidade, crescer em santidade diariamente. Em nosso meio evangélico, a palavra santo, ou o termo santo, santidade, é ridicularizado e desprezado. Muitos daqueles que se agregam a esse evangelicalismo tupiniquim que tem crescido, não querem abandonar as suas paixões pecaminosas, não querem seguir o padrão que Deus estabelece. Muitos querem seguir o seu próprio padrão de vida, querem continuar nos seus hábitos pecaminosos. Porém, quando nós descrevemos alguém ou algo com o adjetivo santo, nós estamos descrevendo uma relação direta com Deus. Esses evangélicos que não querem abandonar os seus caminhos pecaminosos, não têm relacionamento com Deus. Eles não têm um relacionamento de pai e filho. Porque para ter esse relacionamento é necessário santidade. É necessário seguir o padrão que Deus, nosso Pai, estabelece.
A Bíblia nos chama de santos porque nós somos feitos filhos de Deus. Mas nós temos que buscar essa santidade realmente na nossa vida. Como santos, nós recebemos o chamado de Deus para sendo sóbrios, não nos amoldando aos nossos pecados e às nossas paixões pecaminosas, sendo realmente santos, querendo atingir o padrão que Deus estabeleceu para nós. E não o padrão que esses muitos evangélicos seguem, que é um padrão ímpio, pecaminoso, longe de Deus, sem nenhum relacionamento com Deus, não fazendo parte realmente e de coração com Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos em busca do crescimento progressivo da vida. Sozinho será difícil. Contudo, se nos apegarmos a Deus, se nos aproximarmos e termos um relacionamento profundo com Deus, esse padrão certamente será atingido, o padrão da santidade de Deus. Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Amém. Amém.